Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: haveríeis de ouvir sem nada entender, haveríeis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se sentar, por favor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, querida Igreja de Deus, nós cristãos católicos bem sabemos, ou se ainda não sabemos, precisamos ficar sabendo, que não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Amém, minha gente? Nós não fomos resgatados por outro sangue, a não ser o sangue de Cristo Jesus. Amém, gente? E entre nós e o Pai, diz a Bíblia, não há outro intercessor a não ser Cristo Jesus. Amém? Que ninguém venha nos acusar de termos colocado alguém ou alguma coisa no lugar que cabe somente a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Diga assim: Jesus é meu Senhor e Salvador. É Ele que pagou o preço do meu resgate. É a Ele que eu adoro, e é a Ele que eu sirvo. Vamos aplaudir o nosso Senhor e Salvador. Mas vejamos, nesses dias nós estamos celebrando a novena de São Cristóvão. Quem são os santos e as santas na igreja? São homens e mulheres, filhos e filhas da igreja, que sonharam e viveram o projeto de Deus para as suas vidas. Levítico 19:2: Sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo, diz o Senhor através de Moisés. Amém? Eu não sei se alguém aqui não sabia, mas Deus tem um sonho a nosso respeito. Deus, quando nos pensou para sermos santos, para vivermos em santidade. O que Deus espera de mim, o que Deus espera de você, o que Deus espera de nós, a vontade de Deus a nosso respeito é que todos nós sejamos salvos e santos. Amém? Bata no seu peito e diga assim: Deus me quer santo.
Diga, o sonho de Deus para mim é que eu seja santo. Diga para quem está ao seu lado, Deus espera que você seja santo. Amém? Vejam, quem são os santos e as santas na igreja? São homens e mulheres que fizeram com que o sonho de Deus se tornasse realidade. Amém? Santo Agostinho, um bispo do século V da igreja, lendo a vida de santos e santas, ele dizia: se eles conseguiram, eu também consigo. Amém? Diga assim comigo: se São Cristóvão conseguiu, se Santa Teresinha do Menino Jesus conseguiu, se Santo Padre Pio conseguiu, eu também consigo. Diga para quem está ao seu lado, você também consegue. Diga para quem está ao seu lado, deixa de ser frouxo. Deus te quer santo. Com muita humildade, diga para quem está ao seu lado, cria vergonha na cara, irmão. Esposa que está perto do esposo, aproveita agora. Vai? Minha gente, quando a igreja nos apresenta a vida de um santo, é somente para isso, para nos lembrar primeiro que o sonho de Deus a nosso respeito é santidade. Amém? Mas ao mesmo tempo para nos lembrar que santidade é possível, porque se não fosse assim, o Senhor Deus não tinha pedido e não tinha esperado isso de nós. Amém? Talvez o problema aqui, minha gente, seja o que significa santidade. Infelizmente, no mundo católico, santidade está ligado ao fato de realização de milagres. Mas aí eu me lembro de um trecho da Escritura que diz que no final dos tempos, muitos tentarão entrar no reino dos céus e serão barrados. E quando forem barrados, muitos começarão a dizer: mas Senhor, não foi no teu nome que nós expulsamos o diabo? Senhor, não foi no teu nome que nós pregamos em praça pública? Senhor, não foi no teu nome que nós impomos a mão aos doentes e eles ficaram curados? Senhor, não foi no teu nome que nós ressuscitamos os mortos? Para muitos, santidade é isso, realização de milagres. E estes, muitos, vão ouvir de Jesus: eu não vos conheço, afastai-vos de mim, porque vocês viveram mal. Viveram mal. Santidade não está em práticas religiosas. Santidade está em uma vida conduzida pelo Espírito. E não mais pelos nossos desejos, nossos instintos, nossos interesses, nossos planos, nossas vaidades. Entenderam, minha gente? Sim ou não? Quem foram os santos e santas na igreja? Foram homens e mulheres, e são homens e mulheres que submeteram a sua vida ao Espírito de Deus. E não mais agora guiam-se segundo a sua verdade, os seus critérios, tudo aquilo que eu já disse, mas segundo o Espírito de Deus. Santidade que Deus sonha para você e espera de você é apenas isso: que você seja um homem, que você seja uma mulher, que nós sejamos pessoas que tenhamos a coragem de renunciar à nossa vontade para seguirmos a vontade do Espírito de Deus. Amém? É só isso, é só isso. São Paulo nos disse, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, que a nossa vida nós podemos vivê-la conduzida por dois tipos de espírito: ou pelo espírito da carne, o espírito do mundo, o espírito do pecado, ou segundo o Espírito de Deus. E o apóstolo fez uma observação importantíssima para nós, Romanos 8:8. Os que vivem segundo a carne, no pecado, nas trevas, no erro, estes não podem agradar a Deus. E talvez muita gente na igreja precisa descobrir por que é que as suas orações nunca chegam diante de Deus. Porque quando você ora, você pode orar muito bem, mas não é um homem agradável a Deus, não é uma mulher agradável a Deus, porque fora da oração, quem conduz você é o espírito do adultério, do alcoolismo, da mentira, da fofoca, da cobiça, do orgulho, da vaidade. Amém?
Muitas vezes nós estamos diante de Deus e a nossa vida está depondo contra nós. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Deus não se compra com uma missa. Deus não se compra com uma novena. Deus não se compra sequer com uma adoração. Deus não se compra com joelhos dobrados. Deus, a Ele nós agradamos com uma vida justa, reta, santa. Amém? Quem é que quer agradar a Deus aqui? Levante sua mão em nome de Jesus. Então, querido, querida, é isso. Comece a partir de hoje, sobretudo a partir de hoje, se perguntar se aquilo que você vai falar, aquilo que você está desejando, o que você vai fazer, cabe ou não à direção do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos diz que Jesus de Nazaré, depois que ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder, por onde ele passou fazendo bem. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Sabe por que quando Jesus abria a boca para orar, o Pai já movimentava o céu, a terra para atender a oração de Jesus? Porque Jesus em tudo era um homem agradável ao Pai. Amém? Gente que é agradável a Deus não precisa ficar procurando oração de poder. Gente que é agradável a Deus não tem necessidade de muitas palavras. Quando existe um homem temente a Deus, que anda na presença de Deus, em santidade, quando existe uma mulher que é agradável a Deus, ela abre a boca, o Pai reconhece, é um filho rezando, é uma filha rezando, e Ele faz conosco o que fez com Jesus. Ele move céus e terra para atender a nossa oração. Amém? Agora, minha gente, quando nós não vivemos na presença de Deus, de nada vale todas as outras coisas. Tudo aquilo que a gente faz e vive na igreja é para que, saindo da igreja, nós sejamos homens e mulheres conduzidos pelo Espírito Santo. Mas você só vai deixar se conduzir pelo Espírito Santo no dia que acreditar de verdade que o Espírito Santo quer o melhor para você. Que o Espírito Santo, mesmo quando ele diz para você não faz, não é assim, volta atrás ou vai para frente, é o melhor para você. Talvez nós suspeitamos de que Deus não quer a nossa felicidade. Quantas vezes a gente sabe o que diz a palavra, sabe o que diz o Evangelho, o Espírito Santo fala na nossa consciência, mas a gente toma a rédea da vida e diz: eu sei o que é melhor para mim, e aí faz besteira. Estão entendendo o que o padre está dizendo? Levante sua mão quem está entendendo o que o padre está dizendo. Não precisa mentir, porque mentira é pecado, amém? Como é que nós estamos levando a nossa vida? Que espírito está conduzindo a nossa vida? São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 18 seguinte, diz que os homens e as mulheres conduzidos pelo espírito da carne, presta atenção na lista, produzem impaciência, intolerância, bebedeiras, orgias, fofocas, calúnias, maledicências, desonestidades, mentiras. Cuidado se não são esses os frutos que você tem produzido na sua vida. Porque depois ele continua aqui: os homens e as mulheres movidos, guiados, direcionados pelo Espírito Santo, estes produzem tais frutos: paciência, bondade, fidelidade, mansidão, doçura, misericórdia, amor. Amém? Pergunta para quem está ao seu lado: que frutos você tem produzido? Desculpa, diga se você quiser, ou pergunte se você quiser, para quem está ao seu lado assim: que espírito tem possuído você? Às vezes na igreja a gente tem medo daquela possessão, que a pessoa possuída cai, estribucha, grita. Dessa possessão a gente não tem que ter medo não, porque se de fato é o diabo que está ali, quando a gente tem autoridade no nome de Jesus, a gente diz sai, ele sai. Sabe qual é a pior das possessões? Aquela em que o diabo não é visto, não é percebido, e a gente continua sob o domínio dele. Na mentira, é possessão. Quem está sob posse da sua vida é o diabo. Não vim aqui para falar do diabo não, viu, Padre Jefferson? Mas primeiro a gente tem que desmascarar. Às vezes a gente fala radicalidade, santidade é para alguns, e a gente não se dá conta que enquanto nós estamos no pecado, nós estamos sendo possuídos, escravizados, subjugados por aquele que é o inimigo nosso e que não quer o nosso bem. Gente, o Senhor nos chamou aqui nesta noite é para que a gente tome uma decisão pelo céu, por Ele.
Às vezes se diz, vai ter missa com oração de cura e libertação. Tudo bem. Para que Deus seja glorificado. Ontem nós estávamos em Tangará da Serra, já pela 3ª vez esse ano. Deus sabe a quantidade de testemunhos, de coisas grandiosas que Deus fez naquela cidade. Mas eu não posso deixar de dizer, de que adianta você ser curado do seu câncer hoje, e quando sair da igreja, você continua o mesmo homem velho, a mesma mulher velha. A cura do seu câncer não garante o seu céu. Amém? Deus nos trouxe aqui porque quer nos curar? Quer. Amém? Deus nos trouxe aqui porque quer nos libertar e vai? Sim. Amém? Mas se nós não tomarmos partido por Ele a partir de hoje, nós somos gente de muita compaixão. Até porque nós vimos a glória de Deus. Nós fomos alcançados pela bênção de Deus e continuamos no caminho da perdição. Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui, nos trouxe aqui, para que nesta noite a gente faça uma opção. Se você acreditar que Deus te ama, você acredita que Deus te ama, sim ou não? Você acredita que Deus te ama, sim ou não? Sim. Quem aqui ama alguém na vida? Levante sua mão em nome de Jesus. Isso. Quando a gente ama alguém, o que a gente quer para aquela pessoa? É o melhor, sim ou não? Mas às vezes, quando a gente ama uma pessoa querendo o melhor dela, é verdade ou não é que a gente tem que dizer para ela em muitas situações, não? Sei. Não assim. Quantas vezes o pai e a mãe, o menino e a menina diz, pai eu quero isso, mãe eu quero isso, e o pai e a mãe diz, não. Abre parênteses, vou dar um ensino aqui. Pai e mãe que não sabe dizer não, que não sabe colocar no cantinho do pensamento, disciplinar, colocar limite, vai sofrer em dobro. E depois não culpe as crianças não. O senhor e a senhora foram os primeiros e responsáveis. É para ficar aqui, é para ficar aqui. É para ficar quieto, é para ficar quieto. É para ir, é para ir. Com todo respeito, com toda educação, com todo amor, mas coloque limites, para que não saiam das nossas casas pessoas que acham que o mundo está ao nosso dispor. Voltemos. Aí o pai e a mãe diz para o menino e para a menina, não. O menino e a menina começam a chorar, chuta a porta, e às vezes vai deitar chorando e perguntando assim, depois meu pai fala que me ama, depois minha mãe fala que me ama. É assim ou não é, gente? É. Às vezes o pai e a mãe está do outro lado da porta chorando e dizendo, ô meu filho, ô minha filha, o pai e a mãe disse não. Por quê? Porque te ama. Quando a gente ama alguém, a gente quer o melhor para esta pessoa. Amém? Você acredita que Deus te ama? Então Deus quer o que para você? O melhor. O melhor. Você acredita que Deus quer o melhor para você, sim ou não? Então pare de fazer essas besteiras. Deus já falou que você tem que perdoar. O que tem que procurar o padre para perguntar o que tem que fazer? Tem que perdoar, irmã. Tem que perdoar, irmão. Deus já disse que você tem que ser fiel e está na infidelidade, e depois você quer me dizer que você acredita que Deus quer o melhor para você? Eu não creio nisso. Se você acreditasse que de fato Deus quer o melhor para você, você deixaria de fazer muita coisa que você sabe que está exatamente ao contrário do desejo dele por você. De onde nasce a nossa pretensão de sabermos o que é melhor para nós? Santidade de vida é isso. É eu abandonar essa pretensão de conhecer o dia de amanhã e a partir de hoje dizer o que é melhor para mim. Talvez aqui em Campo Verde não, mas em Rondonópolis já aconteceu muito de mulheres brigarem com o pai, com a mãe, porque encontraram um dia o homem da sua vida. E a mãe dizia, o pai dizia, não vai, não vai, não vai, não vai. Eu sei o que é melhor para mim. Passou a lua de mel. Bem que eu tinha ouvido a minha mãe, bem que eu deveria ter ouvido meu pai. Não é assim? A gente entra numa faculdade, essa é a melhor faculdade para mim, esse é o curso que eu quero. Um mês depois, 2 meses depois, o que a gente está fazendo? Não é isso que eu quero para a minha vida, e está trocando de curso. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Se você acredita que Deus te ama e por isso mesmo quer o seu melhor para você, vive em santidade. Se Ele diz perdoa, perdoa. Se Ele diz paciência, tenha paciência. Se Ele diz honestidade, mesmo que isso custe perder, seja honesto. Se Ele diz fidelidade, mesmo que você tenha que abrir mão de um prazer ilícito,
renuncie o prazer. Mas só se o Espírito de Deus nos conduzir. O tema de hoje era, o Espírito nos conduz em missão, nos leva para a missão. Missão, o que é missão? É anunciar aquilo que eu recebi, é anunciar aquele com o qual eu me encontrei um dia, mas não tem outra forma de fazer isso a não ser com a vida. Um dia São Francisco de Assis reuniu os filhos dele para enviá-los em missão. E na hora de enviá-los em missão disse para eles: vão e anunciem o Evangelho. Se precisar de palavras, use-as. Porque anunciar Jesus Cristo é uma vida em santidade, conduzida pelo Espírito. Não é flatus votis, palavras ao vento. De Cristo não se fala em primeiro lugar. A Cristo nós mostramos. E a sua missão é essa: sair desta novena, desta festa de São Cristóvão, impulsionado, guiada pelo Espírito Santo, de tal forma que as pessoas possam duvidar das tuas palavras, mas não das tuas obras. Até porque dentro de casa talvez seja o canteiro missionário mais difícil. Ah, padre, eu não posso falar de Jesus. Não precisa falar de Jesus. Você precisa mostrar Jesus. É diferente. Lá em Rondonópolis, às vezes, o pessoal sai da missa, volta para casa: o padre falou que você vai para o inferno. Aí a pessoa nunca mais quer vir na igreja mesmo. Não, é difícil falar em casa e no trabalho ainda, hein? Mais difícil ainda. Não precisa falar. As pessoas precisam chegar em você e perguntar: por que é que você é assim? Quando é que as pessoas vão nos ver ofendidos e vão se perguntar: por que é que ele não reagiu? E vão ficar incomodados, enquanto não chegar perto de nós e perguntar: por que você não reagiu? Por que você não pagou na mesma moeda? Aí a gente pode começar a pregar o Evangelho. Sabe por quê? Porque eu sou de Cristo. Por que é que você não abandonou ele? Fez isso para você? Você é uma mulher tão boa, você não merecia. Por quê? Aí a gente abre a boca e começa a falar: é porque eu conheço Jesus. Não existe missão, de fato, que não seja impulsionada ou conduzida pelo Espírito Santo, porque senão é contra-testemunho. Deus te trouxe aqui nesta noite para te levar para o céu. E o seu céu começa com a sua missão diária. Amém? Vou terminar contando uma historinha, desculpa. Certa vez, Deus enviou um anjo da morte a um mosteiro. Tinha um monge lá que já estava na hora. O anjo da morte chegou para buscar o monge, e o monge estava cuidando de um irmão doente no mosteiro. O anjo da morte disse para o monge: eu vim buscar você. E o monge disse para o anjo da morte: mas quem vai cuidar do meu irmão que está doente? O anjo da morte olhou a situação e disse: é verdade. E foi embora e deixou o monge. Tempos depois, volta o anjo da morte, agora para levar o monge com ele. Chegou, o que estava fazendo o monge? Estava cuidando da horta do mosteiro. E o anjo disse: vamos. O monge disse: o que os meus irmãos vão comer? Eu preciso cuidar dessa horta. E o anjo então deixou ele ali mais um pouquinho. Tempos depois retorna o anjo, o monge está lavando o corredor. E aí não teve nem diálogo, o anjo olhou e o monge já fez. O anjo voltou. E depois nunca mais voltava o anjo. Aí o monge começou a se perguntar: será que ele ficou ofendido comigo? Eu já estou cansado, já estou bem de idade, quero ir para o céu, quero entrar na eternidade, quero morar com Deus. E o anjo da morte nunca voltava. Até que um dia o anjo voltou. E o monge já foi falando para ele: me perdoe se eu te ofendi. Eu quero ir para o céu. Eu quero começar agora a minha jornada. Eu quero começar a regressar. O anjo deu uma risada e disse para ele: não, eu vou levar você, mas hoje você não começa a sua jornada de regresso para Deus. Hoje, com a morte, você vai dar o último passo para entrar, porque você já começou a entrar no céu quando cuidava do doente, quando cuidava
das hortaliças, quando limpava o corredor do mosteiro. Agora, relaxa, é apenas o último passo. Quer ir para o céu, sim ou não? Tem que começar santidade, para que o dia da nossa morte seja apenas o cruzar. Pai, cheguei. Quem quer ir para o céu, levante a mão, em nome de Jesus. Vamos ver, Padre Jefferson. Quem quer ir para o céu hoje, levante a mão. Hoje? O senhor vai ter trabalho, hein? Ah, se os anjos disseram amém, ó. Começa a se despedir de muita gente. Desculpa, presta atenção no que você fala, amém? Quem quer ir para o céu hoje? Ah, tá vendo? Como mudou? Espero que vocês tenham entendido pelo menos 1% do que eu falei até agora, amém? Santidade de vida, é isso que Deus espera de você. Aposte. Você não vai perder nada com Deus. Ah, padre, se eu entrar nessa história de santidade, eu vou ter que abrir mão disso. Disso o quê? Deus só pede pra gente abrir mão de alguma coisa que é má. Tá triste porque tem que abrir mão de coisa errada? Irmão, cuidado. Irmã, cuidado. Ou você quer viver a vida achando que é super-herói, que é Deus e que sabe o que é melhor? Diga assim para quem está ao seu lado: Deus te quer santo. Diga aí, você pode ser mais santo. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus que é bom. Vamos ficar de pé.